Bem-vindos, seres humanos que querem conhecer a mandala lunar. Tem muitas práticas que ajudam a gente a se curar com o nosso feminino. Plantar a lua, saber da ancestralidade das mulheres da nossa família, procurar entender como que elas foram educadas a ver o seu próprio corpo, a se relacionar, participar de rodas de conversa, trocar ideia com as manas, com as amigas, vaporização do útero, bênção do útero, banho de assento. Tem um monte de coisa e hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da mandala lunar. Muito bom. Então a mandala foi criada por um grupo de mulheres que acham que a gente precisa se reconectar com o nosso corpo. Na verdade, começando a observar diariamente as mudanças que ele passa, a gente consegue se preparar muito melhor para os ciclos que a gente vive. Assim como a natureza, a mulher e o homem também são cíclicos. E quanto mais eles entenderem das suas mudanças, mais fácil vai ser de passar por elas. Existem vários jeitos de fazer a tua mandala, tem muitos modelos na internet. Eu peguei um e adaptei segundo o que eu queria mensurar em mim. Falando especificamente sobre o que me ajudou, eu diminuí muito mais as projeções de emoções não trabalhadas, porque eu estava entendendo melhor o meu ciclo, entendendo melhor as mudanças que eu estava passando. Então, se eu estava num dia que eu estava mais para baixo, que eu vi que eu estava apática ou com raiva, eu sabia que talvez era um momento de ficar mais quieta, de não ter tanta interação, de avisar, olha, não é nenhum problema contigo, mas eu preciso de um tempo, vou ficar sozinha. Eu também comecei a entender que se eu tratar o meu corpo de um jeito, eu não vou poder esperar que ele reaja de outro. Por exemplo, eu tenho acne e eu sei que o consumo de farinha branca, massa e pão afeta a acne. E é uma grande dificuldade para mim parar de comer. Então, é uma coisa que eu anoto todos os dias na mandala. Eu coloco, o símbolo de alimentação inflamatória, que seria essa com massa e farinha e pão. Não tem como não esperar que meu corpo não corresponda de tal forma, né? A mandala também me ajuda a me atentar mais ao quanto eu cuido de mim mesma, o quanto eu pratico reiki, meditação, coisas que fazem bem pra mim e não permaneço, enquanto terapeuta, somente cuidando dos outros. Eu me permiti também olhar com mais carinho para as minhas emoções, para ver que, na verdade, o fato de eu fluir não é como se eu fosse fraca ou se eu não sou, como se eu não tivesse autocontrole. E sim que eu tô fluindo, simplesmente, que eu posso embarcar junto com isso e não negar ou rejeitar. Então essa foi a minha primeira mandala em novembro de 2019, que eu simplesmente peguei da internet e eu não mudei nada do que eu queria medir em mim, né? Só copiei. E aqui a gente pode ver então que tem os dias do mês, né? Dia 1, sexta, dia 2, sábado, por aí vai. E a gente coloca coisas pra gente medir em nós. Por exemplo, essa aqui tem a presença, a intuição, extroversão, amorosidade, autoconfiança, a libido, energia sexual, força de ação, energia vital, o dia do nosso ciclo e como que tá o nosso sangue, a cor, se tá vindo um fluxo muito intenso, se tá vindo só um pouquinho, né? E a gente vai pintando de acordo com como a gente se sente em intensidade. Por exemplo, a gente pode ver que aqui na quinta e na sexta, dia 21 e 22 de novembro, eu tava com uma força de ação bem maior. Então eu tava mais ativa para fazer as coisas e por aí vai. Já em detrimento de depois desse período, eu tive muito menos presença, fiquei muito menos extrovertida, até porque essa mandala não foi pintada de uma forma muito correta. Eu entendia que uma pessoa forte, uma pessoa saudável tinha que estar sempre com tudo muito forte na mandala. E na real, ninguém é assim. Então, depois que eu comecei a entender, no início eu pintei bem forte, depois eu fui diminuindo, que eu vi que isso é o normal. E esse foi um dos meses em que eu mais estive exausta na minha vida, e ainda a minha mandala estava assim, para vocês verem como estava a minha compreensão acerca disso. Uma coisa que nunca mudou, que eu costumo fazer desde o início, é na página de trás fazer anotações. Então eu coloco o dia e alguma anotação que não cabe aqui. Por exemplo, teve um dia que eu queria dormir cedo e eu não consegui dizer pro meu companheiro. São pequenas coisas que a gente vê que a gente vai se anulando e a mandala vai fazendo a gente ver, poxa, eu tô repetindo isso de novo, quando é que eu vou mudar? Se eu quero uma atitude diferente do outro, como é que eu vou comunicar isso? E hoje é uma coisa bem mais tranquila pra mim falar sobre esse tipo de coisa, porque eu sei que ele tá comigo por quem eu sou e não pelo que eu idealizo que seja uma companheira ideal, sei lá. A minha vida, quando eu fiz essa mandala, estava bem diferente de como é agora. Eu acabei parando de fazer ela nesse momento e voltei a fazer somente em novembro de 2020, no ano passado. E aqui a mandala já está muito mais personalizada para segundo o que eu quero medir. Vocês até veem que ela não tem muitas cores que nem a outra, mas é que como eu quero que a minha mais me informe e não seja talvez tão artística, eu pude personalizar desse jeito e cada mulher pode fazer da sua forma.
Então aqui eu quero anotar, por exemplo, a minha temperatura basal para poder fazer a percepção da fertilidade. Já que eu escolhi parar com o anticoncepcional, eu quis outras formas, outros métodos contraceptivos naturais. E até aqui, uma coisa interessante é que eu não conseguia ver que eu me sentia mais afetada no momento antes da menstruação. Eu sabia que tinha algumas vezes do mês que eu me sentia pior, tinha dor de cabeça, me sentia mais apática. Era uma coisa muito aleatória. E aqui eu comecei a notar. Então a dor de cabeça é uma coisa que me acompanha bastante e nos últimos ciclos tem estado mais tranquilo porque eu estou abordando isso de uma forma diferente, mas sempre me acompanha de uma forma bem intensa. Aqui tem a mandala de dezembro e tem anotações aqui no finalzinho do mês, lá dia 29 e 30, sem dor de cabeça, muito bem comigo mesma. Entrei o ano menstruando na lua cheia. Isso jamais seria um motivo de celebração para mim, eu acharia isso uma coisa horrível em outra época. E nos dias 30 e 31, eu anotei pesadelos com violência sexual e psicológica. Sem julgar isso, sem pensar que, meu Deus, será que que alguma coisa nesse sentido vai acontecer no próximo ano, porque eu sonhei isso na virada? Não, apenas anotei. Isso é uma coisa muito boa da gente não ficar criando coisas na nossa cabeça, coisas tomarem uma proporção maior do que elas têm. E simplesmente fluir com elas sabendo que é temporário. Assim como eu estava super bem num dia, eu posso não estar no outro e tá tudo bem, eu não preciso tomar uma grande atitude com isso. Sair do meu trabalho, romper um laço, a não ser que sejam coisas que estavam me fazendo mal. Então o meu corpo vem me mostrar, né, em forma de estresse físico ou emocional, que alguma coisa precisa ser deixada para trás. Aqui tem janeiro e umas anotações também, não tem nada demais. Em fevereiro eu tive Covid, fiquei em isolamento do dia 10 ao dia 22. Não tive nenhum sintoma físico grave, mas a possibilidade mais real de desencarnar, que é uma possibilidade que está conosco todos os dias, ficou muito mais próxima de mim e eu tive um nível de ansiedade, de tristeza. Muita coisa era gatilho para mim, então eu chorava dentro de poucos segundos quando eu ligava a TV, mesmo que para colocar na Netflix, e aparecia notícias de aglomerações, de praias lotadas, do carnaval bombando. Então isso me machucava bastante. Sem falar alguns rompimentos que eu acho que foram necessários, assim, com pessoas que a gente viu se portar nessa pandemia de uma forma bem diferente de como a gente pensava. Março foi um dos meses mais amorosos da minha vida, porque eu vivi com muita alegria depois de ter superado o Covid. Claro, né, gente, eu sou muito privilegiada de estar dizendo isso, mas sério, eu vivi com muito amor os dias que se seguiram depois disso. E agora em abril, cá estou eu preenchendo minha mandala, como o mês ainda não terminou, ela está bem completa. Tem muitas coisas que desde lá de novembro de 2020, que desde que eu fiz a minha primeira mandala, eu não consegui melhorar, como a questão da alimentação. Em compensação, teve outras coisas bem significativas. Eu consegui ter comportamentos mais saudáveis em relação a relacionamentos. Às vezes a relação comigo mesma está mais amorosa. Eu realmente espero que a mandala possa inspirar as mulheres a se olharem com mais carinho e a se cuidarem mais. Então a mandala ajuda a gente em várias coisas, tanto em perceber quais semanas a gente está mais extrovertida, com mais vitalidade, que talvez seja o momento de começar um projeto novo, de tomar uma iniciativa em relação a algo, assim como reconhecer aqueles períodos que a gente está na caverna e como é importante a gente respeitar esses nossos momentos de isolamento para que a gente volte mais animada e sabendo melhor o que a gente quer para a nossa vida. Hoje eu percebo, por exemplo, o período menstrual muito rico, porque quando ele vem a gente não consegue esconder mais nada da gente. Se teve alguma coisa que aconteceu no mês que a gente quis que passasse batida, a gente não deu muita atenção para aquilo, no período menstrual, o nosso corpo nos diz, tu vai sentir. Tu pode parar e sentir junto comigo e te adaptar, ou continuar negligenciando e aí tu vai ter dor de cabeça, tu vai ter sei lá o quê, porque eu tô pedindo pra tu me escutar e tu não tá me escutando. Resumindo, é uma prática diária de auto-amor. E eu recomendo para todas as mulheres que querem ter mais essa sensação de que conseguem acolher a si mesmas, de que é seguro sentir, de que a gente pode passar pelas emoções, a gente pode fluir com a nossa ciclicidade e começar a entender que passar por mudanças pode ser um sinônimo de saber cuidar de si mesmo. E dentro desse saber cuidar de si mesmo também significa pedir ajuda, também significa dizer, eu não sei o que fazer comigo agora, me abraça, ou vamos fazer uma chamada de vídeo, eu preciso me distrair, ou preciso dar risada, ou beber um vinho para quem gosta, sei lá. Então eu vou deixar na descrição do vídeo alguns modelos de mandalas, caso tu queira dar uma olhada, começar a usar. Acho muito massa tu adaptar para o que tu quer medir em ti, o que tu quer começar a entender melhor. E para os homens, eu indico a Jornada Solar ou o Diário Solar, que também são maravilhosos no sentido de poder ajudar os homens a entenderem a ciclicidade deles, porque eles também têm.
Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Eu espero realmente que tu dê uma chance para mandala. E se não fluir agora, como não fluiu em outro tempo para mim, pode ser que em algum outro momento da tua vida ela faça mais sentido. Eu acho que o mais importante não é a gente se apegar a fazer uma coisa que está funcionando para alguém. A gente tentar, testar para ver o que rola, como é que é para nós. Se não der, a gente tem muitas outras ferramentas, muitas outras coisas às quais recorrer para entender a nós mesmos. Então não importa a forma, só vai. Um beijo.